Cris, muito obrigada por você aceitar mais uma vez esse desafio de estar aqui conosco. Sei que a gente sempre enfrenta, né, os nossos medos, as nossas ansiedades, né, mas o Senhor é conosco. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, boa noite. Como eu já disse aqui, nós estamos, né, numa sequência de lives. A gente já fez uma sobre abuso no casamento. O tema das nossas lives, né, é relacionamentos abusivos à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o abuso emocional no casamento. Então a gente vai estreitar o assunto. Depois nós teremos mais ainda algumas lives com temas específicos também, que nós vamos deixar aí na caixinha de surpresa. Depois nós vamos estar anunciando os nossos próximos temas. Em relação à apresentação, pessoal, como a gente já temos aqui a nossa convidada da noite, ela já participou conosco da primeira live, né, a gente já está aí há um tempo juntos, eu não estou vendo hoje a necessidade da gente fazer a apresentação formal. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, um pouco mais sobre nós, você fique super à vontade para assistir as lives anteriores, né? Inclusive com essa questão que eu falei, o abuso no casamento. Lá a Cris, ela já tratou sobre conceitos, definições, identificação de atitudes, tanto de abuso quanto do abusador. Então, ali a gente tem uma base para que agora a gente possa, então, dar continuidade de modo mais específicos, né, com assuntos específicos relativos ao tema. Se, porventura, durante a live, surgirem dúvidas, algum questionamento, às vezes alguma contribuição, e você queira participar, interagir, você fique à vontade para isso. Nós estaremos anotando isso como caixinha de perguntas, depois vocês fiquem atentas no perfil Cristinho e também Cléo Peixoto, que nós estaremos respondendo, interagindo com vocês também. Tá bom, pessoal? Cris, eu acho assim, que seria interessante a gente fazer revisando, né, sobre o conceito de abuso, para quem está entrando hoje, não deu tempo ainda, né, de ver o que a gente já apresentou. O que você acha de a gente fazer isso? Você poderia fazer revisando aí bem breve? Sim, claro, é importante a gente trazer. Boa noite, meninas. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe aqui, né? Nós vamos relembrar, assim, rapidamente o conceito de abuso, que a gente já tratou na primeira live, como a Cléo falou. O abuso, ele é identificado por um padrão de comportamento pecaminoso com o objetivo de conquistar domínio e poder, dominação e controle mediante poder coercitivo, né? Então, a gente precisa ter esse padrão, né? E a intencionalidade do resultado, domínio e controle, né? Certo. Ô, Cris, pensando hoje, né, que a gente está aí com um assunto bem pontual, nós queremos tratar hoje do abuso emocional no casamento. Vamos, então, para quem está nos assistindo, definir, trazer um conceito. O que é abuso emocional, Cris? O que seria um abuso emocional? O abuso emocional, ele acontece quando o opressor, ele utiliza palavras, afirmações para manipular o cônjuge, né? Inculcando por repetição na mente da vítima, e essas afirmações, essas palavras acabam modelando a percepção que a vítima tem sobre si mesma, sobre o mundo e, no caso do cristão, sobre Deus, né? Então, ele manipula o pensamento da vítima de maneira que ele mude essas percepções de acordo com os interesses dele. Uhum. Ô, Cris, e deixa eu te perguntar, como que a gente, então, uma vez que a gente entendeu aí, o que é o abuso, como que nós podemos confirmar na prática se está acontecendo um contexto de abuso? Dá para confirmar isso? Dá para saber se é abuso ou não? Então, para configurar o abuso, é necessária a visualização, no caso em concreto, dos elementos do abuso. Para, basicamente, o padrão de comportamento pecaminoso, né,
um padrão, precisa ter uma repetição, né? Não um caso isolado, um evento, né? Então, precisa ter esse padrão de comportamento e o resultado desejado, domínio e controle coercitivo, né? Então, quer dizer que não basta assim, né? A pessoa teve ali uma dificuldade, teve um conflito, teve uma situação que ela acha que aquilo ali é um abuso, não é simples assim, né? Tem que caracterizar como um padrão de comportamento, né? Com elementos que, de fato, confirmem isso. Ô Cris, e aí nessa questão, como a gente está falando, né, sobre um relacionamento, né, conjugal de modo específico, pode ser que fique alguma dúvida em relação a essa questão afetiva do casal. Já que esses relacionamentos, não que os outros não envolvam, né, mas envolve emoções positivas e negativas, dependendo ali da situação. Abuso emocional, Cris, é pecado? Não é pecado? Se é pecado, quem tem culpa? Bom, vamos lá. O abuso emocional é um pecado tão grave quanto qualquer outro, né? Ele é fruto de um coração que não ama a Deus e, consequentemente, não ama o próximo. Então, é pecado. Entretanto, vale lembrar que a vítima também é pecadora e comumente responde mal ao abuso, expressando ira, vingança, amargura, né? E aí, com relação à culpa, é bom lembrar que cada indivíduo responde pelo seu pecado. Ninguém tem culpa do pecado do outro, né? Então, se pecam contra mim, a forma como eu reajo importa, né? Porque eu posso reagir pecando também. Quer dizer que eu não posso dar desculpa, né? Quando eu estou sofrendo um abuso emocional, então a minha reação ela vai se legitimizar porque o outro está em pecado. Se eu reagir pecaminosamente, eu respondo pelo meu pecado diante de Deus, né? Agora, sabe o que eu fico pensando, Cris? Pensando aí nas atitudes do abusador. A gente para pensar e dá um nó na cabeça, né? Ele faz isso inconscientemente ou ele planeja as ações dele. Se ele faz isso de modo planejado, de modo intencional, ele usa táticas. Quais seriam as táticas, né, utilizadas no abuso emocional? Ele planeja sim, lembre-se, a gente conversou na outra live, o abusador ele não está fora de controle, ele está lutando por controle, né? Então ele planeja sim os ataques e tem uma lista longa, acho que a gente nem poderia imaginar todas as possibilidades, mas a gente vai abordar aqui algumas mais específicas, mais comuns, assim, né? Então, a primeira tática que é muito usada é o ataque à personalidade da vítima, né? Então, xingamentos, críticas à aparência, críticas a ações, a pensamentos, né? Com a finalidade de desvalorizar a pessoa, os seus sentimentos, não dar aquela importância ao sentimento. Ah, você ficou chateada, mas só por causa disso, né? Ou seja, ele faz a pessoa se sentir totalmente sem valor, né? O que ela sente, o que ela pensa não importa, né? Não é certo. Também tem essa transferência de culpa, que toda a culpa ele joga sobre a vítima, né? Ele se opõe a qualquer opinião da vítima, né? Então, assim, ele não valoriza por qualquer opinião, qualquer conselho. Ele tira toda a credibilidade da vítima, né? Porque ele não valoriza nenhum pensamento que vem dela, né? Tem também um padrão de exploração, de escravizar a vítima, querer que ela cuide bem da casa, faça serviço de banco, não ajuda em nada, ele faz da vítima uma escrava, né? Manipula para atender seus interesses, então ele vai manipulando o pensamento, a fragilidade, os sentimentos para ele obter o que ele quer, né? Faz acusações à vítima. Também é comum isolar a vítima, né, da família, de amigos, e ele aterroriza, ameaçando, né? Olha, se você fizer isso, eu vou, né? E aí ele
reaça conforme ele sabe aquilo que atinge mais a vítima, né? A fragilidade dela, né? Tem também a negligência extrema, né? Que seria o que ele não faz e deveria fazer, né? Então, ela é configurada por indiferença, rejeição, desprezo, o abandono emocional total da vítima, né? Então, a negligência extrema, ela é detectada por aquilo que ele deveria fazer e não faz, né? Deveria agir no casamento com um amor sacrificial e, na verdade, ele age com abandono total, né? Então, a negligência extrema, ela é o exato oposto do amor bíblico, né? Então, é outro pecado. E uma outra questão também, uma outra tática muito comum usada pelo opressor é a distorção da realidade, né, da vítima. Então, ele manipula o pensamento de uma maneira que a leva a duvidar da sua percepção, da sua sanidade, da sua memória. Ele distorce a percepção também dos outros com relação à vítima, né? Então, é uma confusão, é um mundo que, na verdade, o opressor cria, né? Ele cria, ele manipula e a vítima acredita que aquilo é a realidade. Né? Às vezes ela tem até a sensação de estar ficando louca, né? Sim. Pode ser isso, né? Agora, eu achei que ficou bem claro, né? Os recursos, as táticas, né? Que ele utiliza aí, né? Que é esses ataques à personalidade, essa negligência, a própria distorção da realidade. Agora, eu queria saber assim, Cris, como que acontece uma ação de abuso emocional na prática? Como é que isso funciona ali, né, dentro de casa, nesse relacionamento entre as paredes? Sim. Ele tende a dissimular, né, todas as coisas, fingir que não entendeu o que a vítima disse, ele questiona a memória da vítima, colocando em xeque algumas afirmações que ela faz, né? Ele tenta confundir o pensamento da vítima, ele fala uma coisa e no momento seguinte, olha, faça isso, e ela faz, mas por que você fez isso? Não, mas você falou, não, eu não falei para fazer, né? Então, assim, ele tenta mudar repentinamente de assunto, minimiza as necessidades da vítima, né, quando ela, principalmente na parte emocional, né, quando ela fala que ficou chateada com alguma coisa, então ele trata aquilo de uma maneira como se aquilo não fosse nada, né, o que ela pensa sobre a situação, ele distorce histórias, inventa histórias para ela e para os outros, né, para fazer com que os outros acreditem que ela não é digna de credibilidade nenhuma, de que ela está ficando louca, de que ela tem alguma doença, algum problema, né? Então ele usa esse estado mental de confusão da vítima, o qual ele mesmo manipula, né? Ele usa perante os outros para se fazer de bom, né? Então, assim, ele é um marido coitado que tem uma mulher toda problemática e louca, mas ele é crente, ele cuida dela, quando na verdade ele monta aquele cenário para ela ser uma pessoa doente e má, para ele poder ser o bom e o protetor, né? É uma história... Aquele marido meio dupla face, né? Marido dupla face, né? Ô, Cris, difícil compreender uma mente que funciona assim, né? É difícil a gente tentar compreender, mas é isso. E assim, ouvindo, né, a gente fica pensando na clausura emocional, né, como que isso de fato é torturante. E isso eu imagino que vai causar impactos na saúde mental, física e espiritual da vítima, né? E eu creio que isso possa gerar uma crise de identidade, por exemplo. Isso é real? Existe mesmo? Pode chegar uma crise espiritual, uma crise física, emocional. Você poderia falar um pouco sobre essas questões? Porque ali na prática, né, a pessoa às vezes ela vive um longo tempo da vida dela nessa situação, nessa circunstância, né, sofrendo. E como é que fica, né, esse espiritual, esse físico, o próprio mental dela, né, diante de um opressor
intencional, né? Intencional, com objetivo. Então, para ele é muito claro onde ele quer chegar, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre esses danos, esses impactos na saúde mental? Física e espiritual. O abuso emocional, ele pode ser mais prejudicial do que qualquer outro abuso, né? A vítima desenvolve uma percepção distorcida e modelada pelo opressor de si mesma, de Deus e do mundo. Então, assim, ele é muito danoso, né? E os efeitos, ele vai gerar efeitos e danos na identidade, né? Diretamente na identidade, né? Porque molda o que a pessoa pensa de si mesma, né? Então ela não sabe quem ela não sabe o que ela gosta de comer, onde ela gosta de ir, qual é o hobby que ela gosta. Ela acredita que ela é tudo que o opressor diz que ela gosta de tudo que o opressor diz que ela gosta. Ela se acha culpada por tudo o que acontece, inclusive pela insatisfação dele, né? Ela se sente inútil, desprezível, merecedora, às vezes, do tratamento degradante que ela recebe, né? Pensa que seria melhor, que se ela não existisse, seria melhor. Acha que ela não é digna de confiança, que ninguém acredita nela, né? Então, é um efeito muito grande na identidade, né? E também um outro efeito observado, que vem, acho que até decorrente, né? É um dano muito grande na fé, né? Porque é basicamente a vítima duvida do amor de Deus e questiona a bondade de Deus. Ela duvida que Jesus morreria por ela. Alguém tão sem valor, por que Jesus morreria por ela, né? Por que Deus se importaria com ela, né, com a situação que ela passa, se ninguém mais se importa, né? Porque devido ao isolamento, ela acredita que ninguém se importa, né? Ela acredita que Deus está punindo por causa dos pecados. Pode acreditar assim, olha, todo mundo me abandonou, Deus também me abandonou, né? Então, ela pode achar que ela é uma pessoa tão ruim que ela não merece perdão, né? Que o perdão de Jesus existe, mas que não é para ela. E que tantas pessoas para Deus escolher no mundo, por que escolheria ela, né? Um ser tão... Então, assim, gera um dano à fé, né? Um dano espiritual muito grande, porque ela não sabe nem quem ela é e nem quem ela é em Cristo, né? E um outro efeito é a visão distorcida da realidade, né? A vítima não entende a situação em que vive, acredita que ela é merecedora daquilo que ela está passando, e para amenizar o seu sofrimento, ela prefere pensar que todo casamento é assim, que todo mundo passa por isso. Talvez ocorra que todo mundo que ela tem contato passe pela mesma coisa. É comum também, né? Porque como geralmente são pessoas que o abusador se aproxima para conviver, então são pessoas iguais a ele, né? Então pode ser que todos os casais que ela tenha contato passem por isso, né? E isso torna ela extremamente insegura, confusa, desconfiada de tudo, da sua percepção sobre o que ocorre. E é comum, muito comum, que a vítima sequer tenha consciência de que ela é vítima de abuso emocional, né? E por último, né, em decorrência de toda essa situação, a gente tem o dano físico, né? Devido ao medo crescente que ela vive, a situação de instabilidade e insegurança, né? O abandono emocional, a confusão mental, a vítima tende a desenvolver ansiedade, pânico, depressão, estresse, e aí esse dano emocional leva a danos físicos, como insônia, urticárias, falta de ar, arritmia, alterações hormonais decorrentes do estresse e outros, né? Ô, Cris, isso é muito triste, porque te ouvindo, a gente imagina, né, que quantas mulheres possam estar até sendo medicadas com medicamentos fortes, achando que ela tem, de fato, um problema físico e que ela não associa nunca que é somatizada a uma raiz que, às vezes, ela mesma não identifica, né? Como é triste isso. E eu vejo, sim, que, imagino, né, que várias mulheres, muitas mulheres, estejam passando por isso, às vezes já até instalou aí
né, uma depressão, já estão com arritmia cardíaca, já estão talvez aí com síndrome do pânico instalado, estresse, né, que não se dão conta, mas às vezes está sendo despertada, né, ouvindo aí as lives, de uma outra forma, Deus utilizando de instrumentos, né, para trazer essas vidas para perto dele. E pensando nisso, eu gostaria de pensar assim com você. Se porventura tiver alguma mulher que está nos assistindo, ou venha nos assistir posteriormente, e ela ouviu tudo, ela ouviu a primeira, ela ouviu a segunda, e ela falou, olha, eu me identifico, eu estou passando por essa situação, e eu quero ajuda, eu quero socorro. E o que a gente poderia fazer, Cris, para ajudar as mulheres vítimas de abuso? Olha, a primeira coisa que eu diria, caminhe com a vítima, caminhe com ela e ajude ela a conhecer, aplicar e desfrutar do poder do Evangelho. Né? A ajuda que a vítima precisa se resume em conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e conhecer o Deus da palavra, né? Se relacionar com o Deus da palavra. Né? Apesar de haver passos práticos a serem trilhados, uma verdade deve permear nossa mente, né? Somente Deus pode nos livrar desse mal que estamos expostos nesse mundo caído, né? Jesus orou por nós, João 17,15, né? Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal, né? Então, só Deus pode nos tirar. E eu diria que caminhe com ela, ajudar uma vítima de abuso emocional é um processo. O agente de libertação é o Espírito Santo e o instrumento é a palavra de Deus, né? Então, caminhe com a vítima aí e faça ela desfrutar e aplicar o Evangelho. Um outro passo para quem se dispõe a ajudar essas pessoas, eu diria assim, engaje-se no processo, porque é um processo. Como é que seria isso? Como é que seria É um processo árduo, não? É porque é um processo árduo, longo, e não vai ser rápido que vai resolver, né? Às vezes as pessoas acham que 1, 2, 3 encontros, eu já disse para a pessoa que precisa conhecer a palavra e se relacionar com Deus da palavra. Não é simples assim, né? Então, engaje-se no processo, né? Além de você orar pela vítima, caminhar com ela, dar todo esse suporte, né? Ajudar a vítima é um processo de renovação de mente, né? Romanos 12:2. Nós precisamos ajustar a percepção que ela tem de si mesmo, de Deus e do mundo, que até então foi modelada pela palavra do opressor. Nós precisamos ajudá-la a ajustar essas percepções com a palavra de Deus, né? O processo se resume em substituir na mente da vítima a palavra do opressor pela palavra de Deus, né? Então, o que Deus fala sobre ela, sobre o próprio Deus e sobre o mundo que a gente vive, né? Então, ajustar essa percepção. E não é algo rápido, né? Mas à medida que a mente vai sendo renovada nesse processo, né? Que as percepções vão sendo ajustadas com a palavra de Deus, o efeito desejado pelo opressor começa a perder gradativamente a sua eficácia, e assim ele vai perdendo o domínio e o controle sobre a vítima. Lembra Cris, Oi. Deixa eu só te interromper um pouquinho aí, desculpa. É que você falando isso, a gente acaba viajando junto com você, né? Essa mente, né, da pessoa oprimida, ela foi configurada com mentiras, né? Exatamente. Só aquela questão que você falou lá da crise de identidade que ela tem, né? Quando você fala da gente se engajar, de fato, a importância de você mostrar para ela que existem outras vozes, né? Que no caso a voz de Deus, para que ela possa mesmo se despojar de tanta mentira que ela acreditou para ficar enclausurada, né? Acho muito importante isso que você está trazendo. Mas sim, desculpa te interromper, pode continuar aí. Isso é muito importante e relevante, porque a gente tem a palavra do opressor e a gente tem uma solução dada pela sociedade, né? Tem as vozes do mundo, larga tudo, vai ser feliz, faz, né? E a gente tem a verdade da palavra de Deus, né?
Então, a gente tem que se ajustar com a verdade, né? Que é a palavra de Deus. E aí, à medida que essa mente vai sendo renovada, que as mentiras vão sendo substituídas pela verdade, a dominação vai perdendo sua eficácia, ele vai perdendo esse controle, né? Aí lembra dos elementos do abuso? O padrão do comportamento pecaminoso e o resultado, dominação e controle. Então, uma ação visando um resultado. Se falta um dos elementos, eu não tenho abuso, eu tenho uma tentativa de abuso. Isso é muito importante para a vítima ter em mente isso, né? Se a vítima passa com o tempo nesse processo a ter pensamentos, sentimentos, palavras e ações controladas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o abuso não ocorrerá. Você terá uma tentativa que pode ser difícil de passar, pode ser doloroso, mas você não tem mais o abuso, né? Mas esse ciclo em que a vítima se encontra do abuso, né, só pode ser interrompido pelo evangelho, pelo poder de Deus, que é o evangelho, né? E à medida que a mente vai sendo renovada, né? É um processo. Então, e é libertador, né, Cris? É libertador, né? Para a vítima, né? É libertador. É libertador. Nesse processo, né, eu gosto sempre de trazer Romanos 12:12, né? Que lá fala assim: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, né, no processo, e na oração perseverante, né? Então, no processo, se alegre na esperança que nós temos, né? A oração, né? E seja paciente no processo, né? Porque é um processo. A alegria e a estabilidade que a vítima tem vai crescendo à medida que ela mantém os olhos fixos em Cristo e firmado na sua palavra, né? Por exemplo, um casamento bom é algo legítimo, desejável, mas se eu não tiver, ainda posso continuar como o apóstolo Paulo, contente e em paz pelo fato de que a graça é suficiente, né? Então, assim, não importa o que ele faça, a graça vai me sustentar. Se eu sofro de negligência extrema, o amor de Deus em Cristo é suficiente, não é? A presença de Deus conosco todos os dias é suficiente, né? Então, a gente tem que firmar os olhos em Cristo, na sua palavra, e seguir, né? Sabendo que no final Deus torna todo o mal em bem, né? E qual é o bem que a gente fala? Deus está nos transformando na imagem de Cristo. Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. Então, mesmo que as pessoas pequem contra nós, Deus ainda vai tornar esse mal em bem para forjar em nós o caráter de Cristo, né? Cris, aí que eu te interromper de novo, né? Eu fico te ouvindo, eu fico pensando assim, né? Em relação a você ter esse quadro de abusador, você conviver com um abusador. A importância de você ter devoção a Deus, desejo mesmo por Deus, amor e a suficiência dele para satisfazer todos os desejos do seu coração, né? O quanto é importante a gente pensar, porque senão a pessoa pode se desanimar, né? Então, quer dizer, a motivação da vida dela faz muita diferença, né? Então, mas quando eu penso assim, quando a pessoa está nessa situação, é porque ela não aprendeu ainda, na prática, a graça suficiente e a alegria com a presença de Deus, né? Então, essa situação que a gente pode olhar assim, é uma situação triste, é uma situação dolorosa, mas é uma oportunidade onde Deus vai forjar isso para a pessoa aprender na prática que a graça é suficiente, que o amor de Deus é suficiente e se alegrar com a presença de Deus ali, né? É onde ela vai desenvolver essa dependência do Senhor, esse relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Então, quando eu digo Deus torna o mal em bem, né? Então, depende da perspectiva. É uma situação muito triste, muito difícil, mas a gente tem que ver o objetivo final, né? Deus está nos moldando a imagem de Deus. Tem algo maior por trás de tudo isso, né? Sim. E por isso a importância da gente ajudar, né, Cris? Sim. Porque aí entra
a gente que conhece a palavra, conhece sobre Deus, né, oferecer esse suporte e essa ajuda, né, para a vítima. Mas tá bom, desculpa te interromper aí, pode continuar. Não, eu acho que uma outra ajuda, né, já que a gente está falando assim de caminhar com ela, de ser um processo onde ela vai aprender mais da palavra e do Deus da palavra, uma outra coisa importante também que faz parte desse processo é ajudar a vítima a enxergar o seu próprio pecado, né? Porque todos nós ainda guardamos a redenção, né? Então todos nós ainda somos pecadores e pecadores pecam, né? Então, comumente a vítima de abuso, ela responde de maneira pecaminosa aos ataques, né? Ela responde com ira, às vezes contra Deus, né? Às vezes contra o opressor, às vezes desconta a raiva nos filhos, nos empregados, nas pessoas mais próximas, né? Às vezes planeja vingança, se afunda em amargura, né? Dependendo da personalidade, uns desenvolvem ira, outros se afundam em amargura, desenvolvem murmuração e submissão à palavra de Deus, desrespeito, né? Questionamentos a Deus. Então, assim, se ela reagiu mal à ação do opressor, ela também pecou, né? O pecado do outro contra nós não justifica a nossa reação pecaminosa. Assim, é preciso arrependimento e fé, porque a gente tem como responder biblicamente. Então, se eu respondo de forma pecaminosa, eu tenho que me arrepender, pedir perdão e exercer fé, né? A única justificação para o nosso pecado, quer por ação, ou quer por omissão, ou quer por reação, é a vida e obra de Cristo, é o Evangelho, né? Não tem outra justificação. Não importa o que você está sofrendo, se você responde de forma pecaminosa, você também é responsável pelo seu pecado, né? E aqui fica um alerta, né? Porque como você tem reagido, né? Como você tem reagido importa muito, porque mostra o que está no seu coração e é o que Deus quer tratar na sua vida, né? E eu gosto muito de pensar e deixar, eu queria deixar, né? Segundo a Pedro 1:3, eu queria ler aqui, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, a vítima tem que pensar: Deus já me deu tudo o que eu preciso para passar por essa situação, né? E eu preciso como? Por meio do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará, né? Foque em Deus, na palavra dele, foque em se arrepender dos seus pecados e caminhar em conhecendo a Deus, buscando responder biblicamente aos ataques, né? E tendo essa mente renovada pela palavra de Deus, você vai ser liberta, porque não vai acontecer mais um abuso, vai acontecer uma tentativa e que vai ser uma porta para você pregar o evangelho para o opressor, que também é uma pessoa que precisa conhecer o evangelho, o poder do evangelho, precisa conhecer de Deus, né? E o próprio apóstolo Pedro, né, ele deixa isso claro, né, nós somos peregrinos aqui. Então, nosso tempo aqui é infinitamente pequeno comparado à eternidade, né? Que os nossos olhos possam estar fixados na eternidade e não achando que a nossa vida se resume a essa vida terrena. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Se a esperança dos homens se limita a essa terra, nós somos as mais infelizes criaturas, né? Então, eu creio que essa perspectiva, né, sobre a glória eterna, ela é essencial. Meninas, nós desejamos aqui de coração que a live de hoje, né, ela tenha contribuído, tenha ajudado, né, você no sentido de ajudar você a identificar as situações de abuso emocional no seu casamento, que, né, a proposta da Cris, né, o conteúdo que ela apresentou, que possa encorajar você a buscar ajuda, né? E que você faça isso o mais rápido possível, até porque você observa que quanto mais rápido você busca esse auxílio, essa ajuda, esse apoio,
né, com pessoas idôneas, com pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas você vai ter o caminho para se libertar, para vamos dizer assim, desconfigurar essa mente que está acreditando em mentira, escravizada por essa mentira, né? E desfrutar de uma renovação de mente com base no que Deus pensa sobre você, no que Deus tem para você como planos, a proposta, né? O propósito de Deus para a sua vida. Então, que você possa encontrar aqui os recursos, né? Também que, eu não passo por isso, nunca passei por isso, amém, glória a Deus. Mas a gente também está oferecendo recursos para que nós possamos ajudar também outras mulheres que estão sofrendo com essa questão do abuso, né? E lembrando assim, toda a abordagem que a gente tem feito, tudo que nós estamos falando, a nossa base é a Bíblia, a nossa base é a palavra de Deus. Então, que a busca, né, por ajuda, ela seja orientada com essa proposta, né, na pessoa de Cristo, porque é para Ele que nós temos que olhar sempre, em toda e qualquer circunstância. Cris, eu não sei se você tem alguma consideração final que você gostaria de deixar para as meninas, para os meninos, porque tem alguns meninos também nos ouvindo. Eu gostaria de deixar assim, olha, para as vítimas, né? Não sofra sozinho, né? O corpo de Cristo está aí à disposição para nos ajudar, né? E também Deus quer nos usar como um instrumento, né? Na vida das pessoas mais próximas, no caso da vítima, o próprio opressor, né? Então, quando Pedro escreveu, né, sobre a esposa, se ganha o marido sem palavras, né? E Deus já sabia que teria casamentos difíceis, casamentos ruins, e casamentos bons e casamentos abusivos, né? Então, que a gente possa caminhar juntas, aprendendo com os olhos fixos no Evangelho, né? Não podemos olhar para as nossas circunstâncias, porque senão ficamos confusas e sem esperança, mas que a gente possa olhar para a nossa rica esperança, Cristo, e como o apóstolo Paulo, com os olhos fixos, né? A gente vai caminhando juntas e vamos chegar lá na nossa esperança, na eternidade, vencendo. Passando pelas provas e dando glória a Deus, né? Amém. Cris, nós estamos falando aqui em ajuda, né, em apoio. Eu não sei se você gostaria de falar, se você tem redes sociais, se você oferece ajuda, suporte, fique à vontade para divulgar as suas redes sociais. Eu tenho, né, o meu canal no Insta, no YouTube, tá tudo no Deezer, tem no Spotify, crispinho.adv, mas, né, eu faço parte do seu ministério, então qualquer pessoa também pode estar procurando você, procurando o seu ministério, que vai ser direcionada, e tem outras pessoas também no ministério que podem ajudar, né, mas que a pessoa busque, né, como eu já falei na outra live, não desista, né. Se você falar com uma pessoa que não te der muita atenção, é porque não era aquela pessoa. Não desista de buscar ajuda. Esse é o plano de Deus. Que a gente caminhe juntos como um corpo, né? Perfeito. Não desacreditar do Senhor, né? Isso. Entender que Ele tem o recurso certo e apropriado. E pensando nessa sua fala, né, do nosso ministério, eu gostaria, então, de deixar para você aqui um direcionamento. Se você acessar no link da bio, do perfil do Cléo Peixoto, você vai encontrar ali um Fale Conosco. Nesse Fale Conosco, você vai ter acesso direto a uma equipe que vai acolher você, vai ouvir a sua dor, e aí ela vai direcionar para um atendimento, para um acolhimento, seja um aconselhamento, seja um discipulado, e aí então nós temos, né, como sim, oferecer esse suporte, ou mesmo que seja um direcionamento, né, ou que seja só para te ouvir. Nós temos, graças a Deus, né, essa equipe, então fique à vontade para acessar o link, ou para, se você quiser, indicar para alguém também, tá? E na medida do possível, debaixo da graça do Senhor, né, operando em nós, através de nós de repente podemos também fazer a nossa parte, né?
me ajudar. Então, nós queremos agradecer você que esteve aqui conosco pelo Instagram, pelo canal de YouTube. Não se esqueça, tá, de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Deus abençoe muito a sua vida. Abençoe você, Cris, a sua família, né, que tem se engajado nesse ministério. A gente tem trabalhado, servido muito ao Senhor. E que nós possamos, nas próximas lives, dar continuidade, dar sequência, né, a esse tema que é tão relevante, porque tantas mulheres estão sofrendo, muitas vezes caladas, outras nem sabem que estão passando por algum tipo de abuso, né, e a gente está aí, pela graça de Deus, podendo falar sobre esses assuntos, né, que às vezes até são meio que tabus, até pela falta de compreensão. Então, que Deus continue também nos abençoando cada um de vocês e possamos prosseguir aí na obra do Senhor, tá bom? Amém. Cris, muito obrigada. Eu que Deus te agradeço. Até a próxima. Até, foi um prazer.